Boa noite a todos, amigos e irmãos. Vamos a Apocalipse, capítulo 13. Depois de 4 pregações sobre o anticristo, vamos agora abordar, estudar um pouco um outro personagem tão repugnante quanto, mas que fazemos bem em aprender o que ele será, o que ele fará. A Bíblia dedicou uma boa parcela, um bom trecho sobre ele, e devemos então saber como está planejado pelo nosso Deus. Agora, observem aqui em Apocalipse 13, dos versículos 1 a 8, que eu já desenvolvi, que foi sobre o anticristo, 1 a 8. Do versículo 11 até o final, no versículo 18, fala do falso profeta. Mas tem 2 versículos aqui, entre um e outro, entre uma passagem e outra, que são os versículos 9 e 10, e que eu não abordei quando falei sobre o anticristo. E eu quero então falar rapidamente, porque parece um pouquinho fora do contexto e é uma passagem não muito fácil. Mas diz assim, Apocalipse 13, 9 e 10, logo após falar do anticristo. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra aberta e que tenhamos agora um tempo para explicá-la de acordo com a Tua orientação e seja um ensino rico para as nossas vidas e toca corações de pessoas que não têm Cristo como Salvador, que na realidade é o que importa por trás de tudo isto, da pregação da Tua palavra, do desvendamento dos Teus planos na Escritura. Importa que cada um seja levado a Cristo para escapar da condenação eterna. E nós, crentes que já passamos por esse bendito processo da conversão, obrigado, e que sejamos cada vez mais obedientes e cada vez mais sensíveis com as coisas do alto. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem. A primeira ideia que dá aqui é que, quando diz, se alguém leva para cativeiro vai, da ideia que alguém que prende o outro, que leva o outro para o cativeiro, ele vai acabar indo para o cativeiro também. Não é. Praticamente todos os intérpretes consultados e outras versões, inclusive, a ideia não é esta. É assim, se alguém leva para o cativeiro, o que é levado para o cativeiro, entenda que deve ir para o cativeiro e vá para o cativeiro, porque é assim que deve proceder. Não resista, que aliás é de acordo com o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo a respeito da não resistência ao mal e da outra face, e tem muito a ver com isto. Eu não vou envolver muito tempo nisso, mas a ideia é esta. Então, no meio de uma passagem duríssima sobre duríssima é difícil, forte, sobre o anticristo, e logo depois sobre o ajudante dele, o assessor dele, anticristo, que é o falso profeta, entre um bloco de texto e o outro, o Espírito Santo insere esses 2 versículos, como que dizendo, vai ter muita perseguição, não resistam e façam o que é preciso fazer. Se alguém vai lhe levar preso, vá preso. É isso aí. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto à espada. Se alguém vai matar você à espada, então é necessário que você seja morto à espada.
por causa de perseguição. Óbvio que o contexto é esse. Não é chegar um maluco qualquer que quer lhe matar, de alguma forma, e você pode me matar. Não é uma coisa estranha, esquisita assim, fora de sentido, não. Mas na hora de uma perseguição, em que o nome de Cristo está num lugar e o nome do diabo está no outro, e a fidelidade a um está sendo contrastado com a fidelidade a outro, esse é o contexto. Então, num contexto assim, vai ter perseguição mesmo, vai ter prisão mesmo, vai ter morte mesmo. Se prepare, se conforme e siga o que Deus traçou para você. É um ensino forte que tem aqui. E me impressiona o local em que é inserido esta observação entre o anticristo e o falso profeta. Dois grandes perseguidores. Especialmente este aqui, o anticristo. Como vamos ver, o falso profeta vai ajudar o anticristo no que ele puder. Então, basicamente, é isso aí. Não revide. Princípio bíblico de não revidar. Se comporte ordeiramente, até mesmo se permitindo ser maltratado e ser morto. Muito bem. Um outro personagem agora entra em cena, vou ler de uma vez só, os versículos 11 a 15. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, ou da primeira fera na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira fera, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado ao falso profeta, comunicar fôlego à besta, ou à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Deixa-me fazer um resumo do que nós lemos até aqui e com alguns acréscimos de outras partes de Apocalipse, quanto ao personagem que nós temos à nossa frente. Após falar do surgimento de uma besta, de uma fera, que foi o anticristo, como já descrevemos detalhadamente, João vê um outro. A primeira surgiu do mar, essa aqui surge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Ele não é chamado de nome nenhum aqui, mas no capítulo 16 e no capítulo 19 ele é nomeado. Ele é chamado de o falso profeta. Então, este nome está no Apocalipse. O do anticristo não está. Lembra-se que está lá em 1 João, como já coloquei isso de maneira muito clara. Mas esse aqui é chamado de falso profeta. Capítulo 16, versículo 13, deixe-me ler só. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Muito bem. E lá em 19 também. Interessante que quando eu li Mateus 24, na pregação passada em que Jesus falava das últimas coisas, ele advertiu exatamente contra falsos profetas. Está lá no versículo 11 e no versículo 24 de Mateus 24. Exatamente. E aqui vem um personagem cujo título ou nome, talvez melhor título mesmo, seja precisamente o falso profeta. Ou seja, é como se todos se concentrassem, ou ele fosse uma espécie de
de um representante, ou ele exemplificasse o que seriam os outros falsos profetas. Haveria vários falsos profetas, mas este é o principal, este é o mais importante, esse é o que a Bíblia quis destacar pela importância do papel dele junto ao anticristo. Há uma semelhança clara, a hierarquia clara entre os três seres malignos, dos quais já temos falado sobre dois. O dragão, lá no capítulo 12, que é o próprio diabo, que teve uma guerra no céu e ele perdeu e veio para a terra. Já falamos da primeira besta, o anticristo, que recebeu a autoridade do dragão, e agora esta segunda besta, o falso profeta. Esses três compõem uma espécie de falsa trindade, de onde sairão espíritos imundos, semelhante a rãs, demônios poderosos, que levarão reis a lutarem contra Deus quando Cristo for voltar. Lá no 16, versículos, capítulo 16, 13 e 14, claro que eu vou chegar lá ainda na hora certa e detalhar, mas eu quero ir lá com vocês, para que o contexto pede isso mesmo, para que a gente veja aqui, juntos, esses três personagens. Apocalipse 16, 13 e 14, já li o 13 rapidamente, mas eu quero voltar a ler. Então, o contexto aqui é o derramamento da sexta taça. Aí nós vamos já chegar nas 7 taças, eu vou explicar. Já chegar é breve, não hoje. Mas a descrição desta sexta taça que um anjo derrama sobre a terra é que abre, então, lugar para essa descrição, esta visão de João. Vi sair da boca do dragão, do diabo, da boca da besta, anticristo, e da boca do falso profeta, os três aí juntos. Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, coisa repugnante aqui, um na boca de cada, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós podemos ver que essa falsa trindade, esse trio maligno está aqui junto agora, e chegou a hora de João falar do terceiro. Comentei que do jeito que a primeira fera, o anticristo, surgiu do mar, essa aqui surge da terra. Não sei o significado. Os intérpretes sugerem muitas coisas, acham que a terra se refere a Israel, logo o falso profeta vai ser um judeu, mas não há muita base para isso, é só uma sugestão. Outros sugerem que o mar da onde vem o anticristo é o mar Mediterrâneo, então sugere, então, porque ele é cercado de países muçulmanos, que vai ser um muçulmano por esse motivo e tal. Então há várias especulações. Outros acham que o mar não tem nada a ver com o mar Mediterrâneo, é apenas um símbolo dos povos e tal. E as sugestões não levam a muito lugar, e eu prefiro dizer, eu não sei porque que um é dito ter saído do mar, o anticristo, e o falso profeta saído da terra. Muito bem. Observem que o outro tinha, conforme a descrição aqui do capítulo 13, lembram no começo, a primeira besta, a primeira fera, 10 chifres e 7 cabeças, e 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, uma descrição apavorante desta fera. O outro, 2 chifres em vez de 10, dando a ideia de muito menos poder do que o anticristo. Chifre, já comentei isto,
a ideia que chega mais perto é que é símbolo de poder. Então, se é de fato assim, fica evidenciado que o falso profeta vai ter muito menos poder do que o anticristo. Aí aqui no versículo 11, logo no começo da descrição, vi emergir da terra outra besta, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro. Interessante, mas falava como dragão. Ele tinha uma aparência de tranquilidade, uma aparência de serenidade, que é a ideia associada com cordeiro, pacífica, calma. Ele passava esta ideia, mas na realidade, quando ele falava, era como um dragão. Dragão esse que descreve o próprio diabo, ou seja, ele falava com linguagem forte, pesada e com uma maneira totalmente diferente, totalmente desconectada com uma ideia de cordeiro. Então já vemos de saída que era um homem perigoso, falso, cínico, fingido, com aparência enganosa e diferente da realidade. Parecia uma coisa e era outra. 3 vezes é dito que ele recebeu autoridade e poder para operar grandes sinais. Mas sempre, é importante, na frente do anticristo, da primeira fera, da primeira besta. Sempre na frente dele, como se a autoridade e o poder do falso profeta estivesse intrinsecamente ligada com a sua associação com o anticristo. Sempre adiante do anticristo que ele podia desenvolver os seus sinais. Dava até a ideia que longe do anticristo ele não tinha tantos poderes ou não tinha poder nenhum. Curioso. Mais um dado extremamente sedutor e convincente, levando a humanidade em geral a adorar o anticristo. E um ponto crucial nessa adoração é o fato do anticristo ter sobrevivido, como já falei para vocês, ao golpe mortal de espada. Até comentei que ele iria parecer que ressuscitou, ou de fato Deus iria permitir que o anticristo ressuscitasse para poder fazer um efeito maior ainda diante dos homens, ou ia ser algo só uma aparência. Então é uma ressurreição com ou sem aspas, não sabemos. Mas a Bíblia fala várias vezes dessa ferida, desse golpe que o anticristo levou, e mortal, que morreu ou não morreu, ou pareceu que morreu, seja como for, ele recuperou-se de uma forma tal que deixou a terra profundamente impressionada. Isso foi ponto importante, esse manejo aí, esse incidente que ocorreu com o anticristo. Isso é muito importante notar, que isso foi usado pelo falso profeta para insuflar a adoração ao anticristo. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Uma coisa bem relacionada com a outra. Ele vai mandar que se façam uma imagem do anticristo. E isso é interessante. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, já comentei, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Aqui não é muito claro. Ele insuflou, mandou, orientou aos homens, aos seres humanos, de uma maneira geral, fazerem uma certa imagem. Então, certamente não ia
a humanidade toda se juntar para fazer uma imagem só, lá do anticristo. Não tem sentido. Alguns sugerem que o que ele mandou aqui foi que cada família, cada pessoa fizesse uma imagem pessoal do anticristo. E foi feita uma imagem grande, enorme, absolutamente impressionante, lá onde o anticristo estiver. Então é como se fossem muitas imagens aqui do anticristo em casa, e uma grande imagem a tal que iria falar e aparentemente ter vida própria. Outros acham que não, a ideia aqui é que a orientação foi dada para fazer uma só imagem, e fazer uma imagem pode ter sido uma contribuição por parte das pessoas da terra, ou pode ser, não, as pessoas que moravam lá onde estava o anticristo, na região do anticristo, ou que pudessem chegar onde o anticristo está para poder contribuir de alguma forma e ajudar na construção dessa imagem, não sabemos. Mas é fato que foi levado pelo falso profeta este plano, talvez a ideia e o incentivo, talvez não, com certeza o incentivo de fazer uma imagem para o anticristo. E essa imagem ia ter um peso muito grande na forma como as pessoas iam se relacionar com o anticristo. Essa imagem, diz aqui, lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Algumas versões têm vida, comunicar vida. E a tradução fôlego é melhor, porque realmente o termo usado no grego aqui, a ideia de fôlego ou sopro. Não é o termo usado para vida, como se ela tivesse sido criada, dado vida a ela, a parte de Deus. A não ser que Deus tenha permitido e tal, mas a ideia mesmo é que não é que foi dado vida à imagem, mas essa imagem falava, respirava. Então não sabemos exatamente o tamanho do poder e das características dessa imagem, mas obviamente era algo impressionante. Inclusive, aqui diz, para que a imagem não só falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ela tinha um certo poder de matar. Essa imagem aqui. Então, o que se pode imaginar de computadorização, não. Mecatrônica, acho que é um nome atual para esse tipo de coisa, nem sei, o jovem sabe melhor do que eu, que é um estudo avançadíssimo de robôs e de mistura de máquina com gente, e que os robôs estão atingindo um nível tal que praticamente pensam como homens, inteligência artificial e todo esse tipo de coisa que está ao nosso redor aqui. Tudo isso pode ser o começo, ou o meio, ou perto do fim, eu não sei, disto tudo, em que carros vão dirigir sozinhos, melhor motoristas do que nós mesmos, e essas coisas que vocês estão vendo ao redor, tudo isso não parece tão estranho hoje, em se ver uma imagem falando, fazendo coisa e tudo. Há décadas atrás, eu me lembro que inauguraram a estátua do Lincoln, presidente Lincoln, na Disneyland. E ela falava, claro, tudo movido por máquinas e tudo, mas era absolutamente impressionante como essa imagem parecia a realidade e tal. Então, essa imagem aqui vai realmente ser algo impressionante, ao ponto de parecer ter vida própria. E o falso profeta vai seduzir o mundo para uma adoração, então, dupla. Ele vai querer que as pessoas adorem esta imagem do anticristo e o próprio anticristo. As duas coisas.
Seduzir, no original, significa fazer alguém ou algo se desviar do caminho reto. Esse é o contexto aqui. Desencaminhar da verdade, enganar, induzir ao erro. É assim que o erudito Strong define a ideia de seduzir. Interessante é que esse fato de seduzir por parte do falso profeta é repetido lá em Apocalipse 19, quando fala dele mais uma vez, que ele é lançado dentro do lago de fogo e tal, mais uma vez fala que ele seduziu o povo e tal, ou seja, mostrando a importância desse poder que ele tinha. Até parece que muitos, no momento da decisão de adorar a imagem ou não, adorar o anticristo ou não, vacilaram, hesitaram, é provável, mas o falso profeta os convenceu, realizando milagres, ajudando-os de alguma maneira, deu um jeito de enganosamente iludir as pessoas para que elas adorassem a imagem do anticristo ou o próprio anticristo. Então esta imagem será algo arrebatador, nunca visto antes. O alvo do falso profeta é fazer com que adorem o anticristo. E como vamos ver agora, que adorem com sinceridade ou não o anticristo, porque vai haver já aqui força na história. Vai entrar uma maneira de obrigar as pessoas a fazer o que ele quer, a se submeter a ele. E os ditadores, em geral, não estão muito preocupados em saberem se as pessoas estão com ele e batalhando por ele, ajudando no seu plano, coisa assim. Se é com sinceridade, se é muita sinceridade, se é com convicção, sem convicção, faça, me obedeça e não faça um comentário negativo sobre a minha pessoa. Porque o seu filho, você não sabe, mas o seu filho é contratado pelo meu governo para observar cada pessoa que vai falar contra mim. Os grandes ditadores fazem assim. Então eles espalham pelo país, pela nação, centenas, milhares, milhões de observadores, pagos ou não importa a forma como foram arrebanhados, mas estão de olho em tudo e querem obediência cega, sem questionamento, sem nem crítica. Então, quando fala que o falso profeta vai querer e vai conseguir uma adoração em massa ao anticristo, não significa algo sincero, somente sincero, que vem de dentro, não obrigatoriamente, e não está em exame isto, não interessa. Quem quer sinceridade, quem quer um coração realmente afinado, é Deus, é o Espírito Santo que quer ser adorado por pessoas que o amem. Aqui tem nada a ver o amor ao anticristo. Chega, repele uma ideia dessa, conceitos desses, não colam, não combinam com o anticristo, com o falso profeta, com o diabo, a ideia de amor, de convicção. Não. Me sigam, me obedeçam, não digam um pio contra mim, façam o que eu mando, e para mim está bom. Eu quero esse tipo de adorador, está bom. E se alguém aí quer passar disso, ser fanático e me adorar mesmo, fique à vontade. 16 em diante. A todos, agora vamos ver a força pegar aqui.
os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz, quem faz? Falso profeta. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Estou aqui em Apocalipse 13, 16 a 18. Eu li 16 a 18. Então, todo ser humano vai se submeter à colocação de uma marca física. E ele diz o local, na mão direita ou na fronte, na testa. Pequeno, grande, rico, pobre, importante, não importante, livre, escravo, patrão, empregado, todos, querendo, não querendo, nobres, não interessa. Todos vão receber uma marca que é falada como sendo o nome, como sendo o número da besta, o nome da besta, ou ambos. João não explica o que é o número, o que é o nome, mas há uma marca aí, e é evidente, embora não esteja no texto, que essa marca estará ligada a um controle geral, com características individuais de cada pessoa, com absoluta supervisão do falso profeta, que se reporta ao anticristo. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender, ou seja, estará impedido de viver normalmente. Não se comprará nada. Não se venderá nada. O dinheiro poderá estar totalmente fora de circulação, e mesmo que não esteja fora de circulação, a proibição é a mesma. Chegou lá com a cédula para comprar, tem a marca, leva o produto. Não tem a marca, não leva. Pode ter dinheiro, cartão de crédito, o que for. A ideia de uma marca implantada na mão ou na testa já não é tão estranha hoje, seria 100 anos atrás. Então, o dinheiro já é muito pouco usado, quase tudo é cartão de crédito, com números, com senhas. E a tendência é que vai ser uma senha só. Então, carimbos com reconhecimentos eletrônicos já são usados em lugares onde as pessoas entram e saem com muita frequência. Basta mostrar o carimbo e um leitor eletrônico, diz, você já pagou, pode entrar. Existe hoje já até algum tempo, não é grande novidade. Isso não. Estão sendo cada vez mais estudada a implantação de chips embaixo da pele, para identificação. Já tem empresas hoje que estão lá na frente nisso e fazendo experiências, hoje, reais, fazendo esse tipo de experiência, colocando em empregados chips, basta mostrar. Curiosamente, ninguém parece se incomodar com o controle dos próprios movimentos, cada vez mais câmaras ao redor, obrigados pela segurança, que vai cada vez ficando pior, ou não pela segurança, mas por causa de redes sociais que querem acompanhar tudo. Então, os motivos variam, mas sem importar os motivos, as câmeras são onipresentes hoje. A China está lá na frente nisto, né? Ele está ao ponto de brevemente identificar cada cidadão em cada lugar, em cada momento que o governo assim quiser. É só focalizar alguém que está andando numa praça pública com milhares de pessoas, resolve colocar o zoom num rosto, e aquele rosto ali, então, está associado com toda a coleção de dados sobre aquele cidadão. Havia um criminoso que estava escondido num estádio com milhares de pessoas,
E as câmaras foram identificando um e outro, olhando, aí piscou lá quando focou no tal criminoso. Prenderam. Por causa de câmera. Não foi porque algum guarda viu, um policial, coisa assim. Uma máquina encontrou entre milhares de outras pessoas. Todos estavam sendo examinados. Claro, não era só ele. Mas quando passou por ele, apitou, piscou, identificou de alguma maneira lá. E o mundo está se acostumando com isto, não está se incomodando com isto, em ser super fiscalizado em tudo. Os celulares são câmeras que filmam, às vezes filmam sem a gente saber que está filmando, grava sem saber que está gravando. Outro dia eu estava passando com a Sandra dentro do carro, quando vi era uma voz alta, meio foi um susto. Era o telefone. O telefone tocou, o Bluetooth jogou diretamente do sistema de som do carro. Quando eu vi, tinha alguém alto, interligado comigo. E se a pessoa não fala ali, eu converso alguma coisa com a Sandra, a pessoa ouve. Eu nem sabia, ele nem avisou que estava tocando. Quando eu vi, estava na linha. E isso é só o começo. Então nós seremos absoluta e totalmente controlados. E já está hoje, é evidente que será assim. E as coisas andam para uma situação em que uma única pessoa, super poderosa, no caso o anticristo, assessorado pelo falso profeta e por muitos outros, obviamente, essa única pessoa terá um absoluto controle sobre cada ser humano que quiser comprar um pão ou um leite. Vocês já notaram que nos últimos meses estão pedindo o CPF de vocês para comprar praticamente qualquer coisa. Não era assim. Não era assim. Hoje, qualquer coisa, quase, observe que você vai comprar CPF. E eu tenho discutido isso às vezes, conversado com os vendedores. Por que vocês estão exigindo o CPF do cidadão? O cidadão quer comprar alguma coisa, estou pagando em dinheiro. Em dinheiro, você pede meu CPF? Não, se eu quiser nota fiscal, geralmente não sabe explicar. Não, se é nota fiscal, a gente tem que pedir, se não quiser, não precisa e tal, mas digo, mas e se eu quiser nota fiscal, sim, sem CPF, damos não. Então, está cada vez mais e mais, isso a gente, sem sentir, está deixando todo o rastro em todos os lugares onde nós andamos. Somando isso tudo, o controle sobre nós hoje já é muito maior do que nós podemos imaginar. Tenho ouvido várias palestras em televisão, em palestras, quer dizer, em canais de televisão, especialistas em palestras e tudo, e é impressionante o que eles contam lá. Você não quer acreditar que já está assim. Então eles sabem o que lhe oferecer, eles sabem o que vão sugerir para você quando você entra no celular, entra no Facebook desse, ou em qualquer rede social, no seu próprio computador, seu navegador lá do PC. Aparecem as propagandas lá. Curioso, estão oferecendo aqui uma máquina de fotográfica. Eu comprei uma máquina semana passada. Que coincidência. Não é coincidência. Então eles cercam por todos os lados. Hoje, imagine daqui a alguns anos ou décadas, não sei. O detalhe cruel é que somente receberá a marca para poder comprar um pão quem assumir um compromisso de lealdade com o anticristo. O tal que eu disse. Quero um compromisso de lealdade com você a ponto de você não poder fazer uma crítica sobre minha pessoa na mesa do almoço da sua casa. Não vai. Pronto. É o que eu quero. Então, é um compromisso de lealdade total à parte do coração que não interessa muito. Só que um compromisso de lealdade com o anticristo é igual a
idêntico a um compromisso de deslealdade com Jesus Cristo. É absolutamente uma coisa implicando na outra, e vice-versa. Quem for leal a Cristo vai ter que recusar a marca, a tal marca, sem a qual você não vai poder fazer coisa nenhuma. E sem esta marca você estará negando se submeter ao Todo-Poderoso na terra, anticristo, ou guardadas as proporções. É curioso que não menos do que 3 passagens em Apocalipse, depois deste capítulo 13 aqui, falam desse compromisso radical e excludente, em que fidelidade ao anticristo significa negação a Cristo e vice-versa. É como se daquele ponto em diante, durante a tribulação, quando o anticristo passou a exigir esta marca em todos os seres humanos, a partir dali a humanidade se dividisse em 2 partes. As que aceitavam a marca e as que rejeitavam a marca. Dizendo de outra forma, aos que aceitavam a marca, rejeitando Cristo, e os que rejeitavam a marca do anticristo, mostrando fidelidade a Cristo. Eu quero ver rapidamente com vocês essas passagens. Nós vamos voltar lá em cada uma delas quando estivermos expondo minuciosamente, mas eu quero ver panoramicamente para que vocês observem a importância que o livro dá daqui para frente à questão da fidelidade a Cristo, sob pena de viver ou morrer, ou à luz da vida ou da morte. Vai ser muito diferente do que hoje dizer sou evangélico. Vai ser muito diferente. Vai ser como em alguns lugares hoje já é. Ser cristão é correr perigo de vida. E aqui não é mais correr perigo. É correr perigo sim, porque nem todos serão mortos, como vamos ver aqui. Mas é um correr perigo de um altíssimo risco de perder mesmo a vida. Porque o poder do anticristo vai ser grande demais. Apocalipse 14, 9 a 11. Apocalipse 14, 9 a 11. Falando de uma voz aí que nós vamos comentar quando chegarmos lá. Não importa muito o contexto, mas só o que eu vou ler aqui. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, aqui falando dos perdidos, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Falando de perdidos durante a tribulação, como é que Deus vai enxergar? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o recebimento da marca equivalia a uma declaração de submissão e adoração ao anticristo. Quer comprar um punhado de arroz para comer? Me adore. Ou me sirva, ou se prostre diante de mim e faça o que eu mando, não questione e me louve abertamente. Sem isso você não leva um punhado de arroz na mercearia. Me obedeça. Aos olhos de Deus, alguém que vai fazer isto, que parece uma coisa não muito grave ou não muito ofensiva, mas Senhor, eu fiz para poder não morrer de fome, nem eu, nem meus filhos e tal, então eu dei meu braço para fazer a marca. Tudo bem. Aos olhos de Deus terá como consequência ser jogado no inferno, porque mostra deslealdade a Cristo. Vida ou morte? Apocalipse 15, de 1 a 3,
Vi no céu outro grande sinal, e grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, e continua a passagem. Então aqui é uma cena no céu, quando João vê os 7 anjos, dos 7 últimos flagelos, como veremos. Muito bem, João fala dos crentes que morreram porque se recusaram a qualquer tipo de compromisso com o anticristo, com coisa nenhuma ligada ao anticristo, seja o nome dele, algum tipo de relação ou de atitude com relação à imagem dele, e a marca dele ou o número dele, seja lá o que for dele. Não quiseram coisa nenhuma com o anticristo, rejeitaram e negaram o anticristo em todos os níveis. É a marca dele? Não. É se dobrar diante da imagem dele? Não. É fazer o que ele próprio manda? Não. É qualquer coisa ligada com o anticristo? É. Pois a minha resposta é não. É isto que Cristo vai querer das pessoas nesta época aqui. E essas pessoas estavam louvando a Deus, cantando a Deus, e a descrição é belíssima. Eles são chamados de vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Como é que são vencedores se foram mortos pelo anticristo? Parece uma contradição, mas aos olhos de Deus, a resistência ao anticristo era uma grande vitória dos fiéis a Cristo. A perda da vida física não era uma derrota, era uma vitória. É invertido, estão vendo como é invertido? E muitas coisas na vida cristã são invertidas com relação às coisas do mundo. A fidelidade de Deus levou aquelas pessoas à vida eterna, porque exerceram fé em Cristo, e o sangue de Cristo as salvou. Isso é que é vitória. Quando falar em vitória, derrota, você crente, seja muito sensível com este assunto, viu? Aí foi uma derrota, foi uma vitória. Peraí. Estamos falando de quê? Jogo de futebol? Estamos falando de quê? Estamos falando aqui de coisas espirituais, terrenas? Peraí. Porque esse negócio de vitória e derrota nas coisas espirituais, aos olhos de Deus, tem que ser examinadas, essas coisas têm que ser examinadas com muito cuidado, porque às vezes são invertidas. Por fim, Apocalipse 20.4 diz assim, Apocalipse 20, versículo 4: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. De novo ele repete as 3 coisas. Não adoraram a própria besta, no caso. Segundo, nem tampouco a sua imagem, a famosa imagem. Terceiro, e não receberam, ou nem receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui é após a vinda de Cristo. Após a prisão de Satanás durante 1000 anos. Quando se inicia o milênio, e João então vê tronos onde estavam sentados os que tinham autoridade para julgar, e viu mártires do anticristo. Curioso é que aqui diz, talvez a única vez, eu não me lembro, acho que é a única vez em que diz a forma como eles foram martirizados. Como foi? Decapitar. Está lembrando de quem é que gosta de decapitar gente? E que colocaram
um ano, 2 anos atrás, imagens de pessoas sendo decapitadas. Muçulmano decapita. Gosta de decapitar. Reforço para quem acha que o anticristo será muçulmano. A forma, talvez a única forma ou a principal, não sabemos. E a gente não deve ler mais do que está escrito no texto. E não é porque alguém matou a espada que quer dizer que é muçulmano. Não, mas é muito sugestivo que é a forma exatamente escolhida, divulgada, filmada, exposta para milhões e milhões no mundo, seja exatamente esta. Então, João viu pessoas que foram decapitadas, degoladas. E mais uma vez fica claro que a recusa em receber a marca na fronte era igual a recusa em adorar a própria besta e o que seria morte certa, e foi morte certa, e foram premiados com a vida eterna. Participação no reino de Cristo, o milênio. Por fim, no versículo 18 que eu já li, a famosíssima passagem do 666, extremamente misteriosa. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ah, já sei. Pastor Mauro deixou isso aqui para o fim, e está no fim mesmo, para dedicar toda a próxima pregação para explicar o tal deste 666. É errado. Eu não vou gastar 1 minuto com 666. Fique à vontade. Ninguém tem a menor ideia do que é este 666. João até diz que para calcular o número da besta, não é uma ordem dele, e talvez como um desafio, se alguém acha que tem sabedoria, se alguém acha que tem entendimento para desvendar isso aqui tudinho, pois desenrole essa, diga quem é, desvende quem é esse 666, acha que tem sabedoria do alto, acha que tem contato direto com Deus, sabe as coisas de Deus reveladas, pois explique o que é esse 666. Então, muitas tentativas foram feitas ao longo desses 2000 anos, e ainda são hoje, para identificar esse número, que é a pessoa, porque algumas línguas têm um número associado com letras. O algarismo romano é isso, né? O I é 1, o C é o 100, M é 1000, não é assim? Então, outras línguas têm algo parecido. Então, muitos desses adoram ficar botando Nero, César. Aí soma. Na língua grega ou hebraica, alguma língua que tenha essa. Aí não, Nero, César não deu certo não. Vamos botar assim. Aí dá um jeito que aí dá certo. Pronto. Então o anticristo é esse aqui, porque a soma dos números equivalentes a cada letra foi 666 e vão longe, isso não tem a menor importância. O máximo que se pode chegar a sugerir, que quase todos os intérpretes fazem, é dizer, e eu vejo um certo sentido, dizer que 6 é número de homem, 7 seria o número de Deus, que é o número da perfeição. Deus fez a criação em 7 dias e fala em várias coisas de 7. E 6, o homem foi criado no 6º dia, então alguns sugerem que 6 é o nome ligado à humanidade. Então, para mostrar que o anticristo vai querer ser como Deus e tal, mas não vai passar de um homem, e a repetição desse número 3 vezes mostra o tamanho do fracasso, ou coisa assim. Então, cada um sugere bastante. E, pessoalmente, eu e muitos acham que isso aqui ficará bem claro quando chegar o momento. Realmente, quando estiver bem à frente o anticristo, os que têm sabedoria e os que têm realmente o Espírito Santo de Deus, não os adivinhadores, os magos, mas realmente vai chegar um tempo em que crentes que têm sabedoria de Deus vão decifrar. Então, isso não está aqui para a gente brincar ou para dizer que será, quem é o 666, experimenta aí o nome do fulano. Então, não. Isso vai um dia ter utilidade, vai um dia ser muito importante. Crentes com autoridade e seriedade dizer:
o 666 é isto. Agora, quando chegar o momento, quando o Espírito Santo quiser colocar alguém com esse poder, e especialmente, penso eu, com as circunstâncias ao redor, deixando menos obscuras ou mais claras as circunstâncias para que as pessoas vejam, é mesmo, e ficar evidenciado. Mas há 2000 anos está aí o desafio e ninguém chegou nem perto ainda. Então, qual o destino desse homem tão pernicioso e iníquo? Já disse lá no 19 e no 20, que ele será jogado dentro do lago de fogo, com Satanás e o anticristo. Ninguém vence o Senhor Jesus Cristo. Nem falso profeta, nem anticristo, nem o próprio Satanás. Eu quero terminar observando o papel do falso profeta em atrair pessoas para o anticristo, exaltar ao máximo o anticristo, seduzir se preciso for, e só vai ser seduzindo mesmo, para colocar pessoas para adorar alguém tomado pelo diabo, o anticristo. Coitado de quem se deixar levar por esse enganador, que atrairá almas para o anticristo. O falso profeta não passa de um imitador maligno do Espírito Santo, que exalta e glorifica a Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Papel esse que muitos, acho que até essa onda já está passando mais, que houve uma época, quando eu era recém-convertido, até 20, 30 anos atrás, era uma coisa, chegou a um ponto de ficar quase intolerável para quem gosta de doutrina bíblica de fato, o que estavam fazendo com o Espírito Santo nas igrejas, colocando-o claramente numa posição até superior ao do Senhor Jesus Cristo. Igrejas com símbolos na frente, indicando o Espírito Santo, e tudo era o Espírito Santo, visivelmente deixando em segundo plano aquele exatamente a quem o Espírito Santo quer exaltar e apontar. O papel do Espírito Santo é apontar para Cristo, do jeito que e o falso, não é do jeito, mas o falso profeta foi no mesmo rumo, só que com um sinal negativo. Ao contrário, apontava para o anticristo e enganava as pessoas para adorá-lo. O Espírito Santo aponta para Cristo e trabalha nos corações para mostrar a única solução possível para uma alma humana de escapar do inferno e ir para o céu, é aceitar o Cristo verdadeiro, aquele que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, bendito aquele que se deixa atrair por esse que foi chamado outro Consolador, para chegar aos pés do verdadeiro Salvador do mundo. Esse é o papel do Espírito Santo hoje, e é a esses que os homens deveriam prestar atenção e deveriam se deixar não seduzir, que obviamente o nome desse nunca seria aplicado para um trabalho benigno como o do Espírito Santo, mas para se deixar atrair e para ser maravilhosamente convencido dos seus próprios pecados. A pessoa convencido pelo Espírito Santo e levado pelo Espírito Santo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.